Gente, nesta aula e nas próximas 3 a 4 aulas, nós estaremos resolvendo alguns exercícios, tá? Tendo em vista matéria que já examinamos aqui, então nós vamos aproveitar para começar a fazer exercícios sobre segurados. Alguns deles retirados de provas, outros exercícios de simulados feitos por mim. Então vamos lá. Segurados, tá? Nós sabemos que os segurados, eles se dividem em segurados obrigatórios e facultativos, e que, a depender das características da atividade por eles desenvolvida, eles poderão ser enquadrados em diversas categorias de segurados obrigatórios. É bem tradicional cobrança de enquadramento de segurados, tá? Se uma pessoa que desenvolve tal atividade com tais características é empregado, é avulso, isso é absolutamente comum em provas. Então, nós vamos agora ver alguns exercícios feitos pela ESAF acerca desse assunto. Exercícios não, para nós exercícios, mas foi de prova mesmo. Vamos lá, então. Então, gente, aqui temos a primeira questão de uma prova aí de 2005, tá? Então, temos aqui, né, prova de auditor, tá? 2005, ESAF. A Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213, de 91, no artigo 11, elenca como segurados obrigatórios. Então, segurados obrigatórios da Previdência, na condição de empregado, entre outros, as seguintes pessoas físicas, exceto. Então, se quer aqui exatamente aquele trabalhador que eu não vou enquadrá-lo enquanto empregado. De acordo? Então, vamos lá. Primeira alternativa: aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Vejam, a categoria de segurado empregado na legislação previdenciária, ela tem contornos próprios, tá? Dentro desse grupo de segurados e empregados estarão todos aqueles que estão lá na CLT e mais um grande grupo de possibilidades, tá? De outros, né, exercentes de atividade laboral. Mas esse aqui é exatamente aquele caso que se confunde com a CLT. Vejam só, eu tenho aqui alguém que presta serviço, tá? De natureza urbana ou rural a uma empresa, o caráter do serviço é não eventual, esse indivíduo está prestando um serviço de forma subordinada, é remunerado, não poderia deixar de ser, uma vez que é um segurado obrigatório, tá? Inclusive como diretor empregado. Então, estamos aqui diante de um dos casos, tá? Que traz a legislação como segurado empregado. Então, essa daí é empregado. Então, vamos colocar aqui um ezinho. Não é atrás dessa que nós estamos. Nós queremos aquela situação em que o indivíduo exerce uma atividade que não faz dele alguém enquadrado na categoria de empregado. Vamos para B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviços para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Então, temos aqui a figura do trabalhador temporário, tá? Trabalhador temporário é considerado um segurado empregado. Já pertenceu no passado à categoria diversa, mas atualmente é enquadrado como segurado empregado. Então, ele trabalha para uma empresa de trabalho temporário, tá? Ele presta serviço para atender duas situações: necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, está aqui. Ou então, essa outra situação aqui, tá? Vou colocar aqui em cima: acréscimo extraordinário de serviço, tá? Lembrar também que o prazo do contrato dele deve obedecer o limite de 3 meses.
prorrogável por uma única vez em igual período. Então, temos aí o caso do trabalhador temporário, que também é segurado na categoria de empregado. Então, aqui, empregado também, tá? Vamos nós, tá? Só aproveitando aqui, qual é a diferença entre o diretor empregado e o não empregado? O não empregado, ele é considerado um contribuinte individual, e a grande diferença dele relativamente a um diretor empregado é que o não empregado, ele é eleito por Assembleia Geral de Acionistas e não mantém as características inerentes à relação de emprego, tá? Ou seja, ele não é subordinado, este diretor não empregado, devendo se enquadrar na categoria de contribuinte individual. Mas o diretor empregado, efetivamente, se enquadra na categoria de empregado. Vamos lá. Próxima alternativa. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, ainda que coberto por regime próprio de previdência social. Então, vamos lá. Está dizendo aí que ele é um empregado. Será que porque ele está aí referenciado como empregado, ele vai se enquadrar na categoria de segurado empregado? Não, sabe por quê? Porque aqui diz o seguinte, tem um probleminha. Diz que ele, ainda que coberto por regime próprio, seria segurado do regime geral. Isto não é verdade. Este aqui, se tem regime próprio, eu não vou nem me preocupar em enquadrá-lo em categoria, uma vez que ele é um trabalhador excluído do regime geral. Se ele não é um trabalhador, tá, que tenha proteção do regime geral, eu não devo nem me preocupar em enquadrá-lo em categoria. Ele é amparado pelo regime próprio, então, né, de previdência do Organismo Social Internacional, então ele é excluído, ele é protegido por outro regime, isso é admitido na legislação. Aproveitando o espacinho aqui embaixo, o que nós temos aqui? Temos proteção oferecida pelo regime geral. Tá? Deixa eu apagar aqui. Tá? Temos proteção aqui oferecida pelo regime geral de previdência. Temos proteção oferecida pelos regimes próprios de previdência social da administração pública. Proteção essa que vai ser ofertada a servidores efetivos e também a militares, seja no âmbito, né, da União, dos estados, município ou Distrito Federal. Então, assim, são os dois maiores regimes. A predominância é de protegidos do regime geral. Aqui, no âmbito do regime próprio, nós só teremos efetivos e militares. Mas existe uma terceira possibilidade de proteção. Essa terceira possibilidade de proteção diz respeito a regimes de previdência de missões diplomáticas, repartições consulares e também de organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo. Então, se eu tenho aqui alguém que é protegido de um regime próprio de previdência, tá? Ele não vai ser vinculado ao regime geral. Então, achamos aqui a nossa alternativa, tá? Este nem do regime geral é, quanto mais empregado. Agora, o exercente de mandato eletivo, lembram que a gente comentou no início? Eu não posso esperar encontrar, dentre os segurados empregados, apenas aqueles que constam nessa condição lá na CLT. Por exemplo, aqui temos uma situação de um exercente de mandato eletivo, tá, em qualquer esfera, que, na medida em que ele não é vinculado a regime próprio, tá, ele não é vinculado a regime próprio de previdência, ele vai ser, então, de qual regime? Regime geral. Tá?
Como é que eu teria um exercente de mandato eletivo com regime próprio? Ele, antes de ser deputado, senador, prefeito, enfim, ele deve ser um servidor efetivo vinculado a regime próprio como tal. Em face da sua condição de servidor efetivo protegido por regime próprio, ele carregará essa proteção que ele tem enquanto efetivo para a sua nova condição agora de exercente de mandato eletivo, tá? Então, eu digo que um exercente de mandato eletivo protegido de regime próprio é aquele que antes de ser, exercente, ele já era servidor protegido por regime próprio. Agora, se não é esse o caso, ele vai ser vinculado ao regime geral e será vinculado na categoria de empregado também, tá certo? Ok? E aqui eu tenho, letra E, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Aqui, gente, perfeitamente, tem um brasileiro ou então um estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil. E ele foi trabalhar numa empresa, a empresa está domiciliada no exterior. Só que essa empresa tem uma característica. Qual é a característica? Tá? Voltamos aqui. A característica dessa empresa, aqui, tá? No exterior. Gente, estou brigando com o quadro aqui, tá? A característica dela aqui, apesar de estar no exterior, é que ela tem a maioria do capital votante pertencente a uma empresa brasileira de capital nacional. Então, eu tenho alguém trabalhando no estrangeiro, tenho uma empresa criada no estrangeiro, mas a grande peculiaridade relativamente a essa empresa é que ela está lá fora, foi constituída sob leis estrangeiras, mas a maioria do seu capital votante pertence a uma empresa brasileira de capital nacional. Esse indivíduo aqui também vai ser um segurado na categoria de empregado, ok? Então, aí temos, como alternativa a C, tá? Porque se ele está excluído do regime geral, não preciso me preocupar em enquadrá-lo enquanto segurado em nenhuma categoria. Vamos para a próxima. Auditor Fiscal 2002. Não é segurado facultativo da Previdência Social. Pessoa participante de regime próprio de previdência, dona de casa, síndico de condomínio quando não remunerado, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência, o bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa. Então, sabe-se que o segurado obrigatório é aquele que exerce atividade laboral remunerada que determina a filiação obrigatória ao regime geral. O facultativo é aquele que contribui porque quer. E existe aqui, tá? Dona de casa como facultativa, tá? Síndico de condomínio não remunerado, se quiser pode ser facultativo, tá? Não remunerados podem ser facultativos. O que deixou de ser segurado obrigatório, está desempregado, mas quer pagar, é facultativo. Quem está só estudando também é facultativo. Agora, este aqui, existe na Constituição, tá? Uma vedação. É vedado, tá? Que este indivíduo que já é protegido de regime próprio se inscreva como facultativo. Isso aqui é vedação constitucional. Ele já está protegido por regime próprio, não pode contribuir enquanto facultativo, ok? Então, temos aí nessa questão, tá, uma situação de alguém que não pode ser vinculado ao regime geral enquanto facultativo. Bom, temos aí uma outra questão que nós vamos resolver, vamos iniciar a resolução e maiores explicações serão dadas na próxima aula. São considerados contribuintes individuais produtores rurais que exerçam atividades em áreas superiores a 4 módulos fiscais e os técnicos de futebol. Eu diria que estes aqui são CI, mas os técnicos de futebol, eles são empregados. Produtores rurais que exerçam atividades em áreas superiores a 4 módulos fiscais que contratem empregados permanentes, esses aqui são contribuintes individuais, tá?
E os árbitros remunerados de partidas desportivas, esses árbitros aqui são contribuintes individuais. Então, achamos aí já duas situações de contribuintes individuais. C. Os dirigentes sindicais e os diretores remunerados de associações e cooperativa. Diretores remunerados são contribuintes individuais, mas dirigentes sindicais, interrogação. Por quê? Porque eles vão ser enquadrados naquela categoria que é a mesma em que se enquadravam antes de serem dirigentes sindicais. A legislação vai nos dizer que o dirigente sindical mantém durante a investidura o mesmo enquadramento anterior à sua, né, eleição aí para o sindicato. Se ele era avulso e foi eleito para o sindicato, continua avulso. Se era empregado e foi eleito para o sindicato, continua empregado. Então, ele não é necessariamente um contribuinte individual. Síndicos de condomínio e sócios cotistas de sociedades por conta de responsabilidade limitada. Síndico de condomínio, minha gente, interrogação. Por quê? Porque se for um síndico não remunerado, ele não será ACI, ele será, se quiser, facultativo. E um síndico remunerado, contribuinte individual, mas não tem informação suficiente para resolver a questão. Sócio cotista de sociedade por cota de responsabilidade limitada. Estes aqui, minha gente, sem descrição de remuneração, eles também aqui não podem ser considerados como segurados obrigatórios. Porque se ele é só cotista, ele nem segurado obrigatório é, quanto mais contribuinte individual. Agora, se fosse um sócio cotista, com remuneração, com retirada pro labore, seguramente ele seria um contribuinte individual. Pescadores que exerçam atividades em barco com mais de 6 toneladas em regime de parceria, tá? Então, aqui nós vamos ter, né, uma situação que eu devo colocar aqui uma interrogação e nós conversaremos sobre ela na próxima aula. Até lá, gente!